Todos vocês estão prontos aqui para a palestra que nós estamos dando todo mês, uma palestra empresarial baseado em um livro do Jim Collins. Esse livro se chama Feito para Vencer. É um livro que nós temos ali atrás, algumas cópias desse livro. E esse livro é baseado em um estudo que o Jim Collins fez das 500 empresas do S&P 500 lá nos Estados Unidos. Agora, essas empresas, como vocês sabem, para uma empresa entrar no S&P 500 nos Estados Unidos, a empresa tem que ser uma empresa muito boa. Tem que passar por um monte de auditorias, tem que ser analisada, tem que ser aprovada, tem que fazer o IPO dela, muitas coisas boas têm que acontecer. E aí as empresas podem subir ou descer, mas de forma geral, pessoas investem no S&P 500 porque, historicamente, o grupo do S&P 500, aquele grupo de empresas, tende a subir e subir bem. Mas existem algumas empresas que têm uma performance excepcionalmente até melhor do que o S&P 500. E o Jim Collins decidiu analisar as empresas que tiveram durante 15 anos, conseguiram manter um crescimento 3,5 vezes maior do que o S&P 500. Coloca o gráfico aí para mim, só para a gente ver rapidamente. Esse gráfico mostra que algumas empresas, apenas 11, conseguiram ter um ponto de inflexão, onde acompanharam o S&P 500 durante 15 anos, e depois teve um momento na história delas em que algumas coisas mudaram, e depois, durante 15 anos, conseguiram manter um crescimento de 3,5 vezes acima do S&P 500. E o Jim Collins decidiu analisar as condições, as coisas que agruparam essas empresas. O que fez com que essas empresas se tornassem diferentes. E ele encontrou 9 coisas, 9 aspectos dessas empresas. Nessa série de 9 palestras, nós estamos estudando uma palestra por mês, um assunto por mês, para discutir e tentar aplicar às nossas empresas desses conceitos por mês, para que as nossas empresas possam ser transformadas em empresas que são boas, como as do S&P 500, para que sejam empresas incríveis, como essas empresas que tiveram esse ponto de inflexão e se tornaram empresas incríveis. Durante esses últimos meses, nós falamos, a primeira palestra, nós falamos sobre o líder excepcional. Se você quiser ver, está no YouTube, está no meu YouTube, Philip Murdoch, você pode dar uma olhada. Não são os meus conceitos, são os conceitos do Jim Collins, então você pode dar uma olhada ali. E é algo contra-intuitivo. Muitas vezes a gente pensa que o líder excepcional é tipo Donald Trump, que entra explodindo, mas na realidade os líderes dessas 11 empresas que tiveram performance excepcional não são o líder que você pensa, são líderes muito mais pessoalmente humildes, mas corporativamente determinados. A segunda característica dessas empresas é que elas conseguiram ter uma equipe excepcional, conseguiram brutalmente remover as pessoas erradas e conseguiram ter a determinação de colocar as pessoas certas nos bancos certos. Então, falamos sobre isso no segundo mês, assista o vídeo sobre isso. No terceiro mês, nós falamos sobre pensamento disciplinado, especificamente o gênio do e a tirania do ou. Você pode assistir isso também no YouTube. Mês passado, nós falamos sobre também pensamento disciplinado. Nós falamos sobre o conceito de Stockdale. Você também pode assistir. Hoje, nós vamos falar sobre o conceito do ouriço. E mês que vem, nós vamos estar falando sobre ação disciplinada, o volante motor. Vamos estar falando sobre isso. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito ouriço. Eu tenho um amigo, na realidade, ele é meu cunhado, e ele acabou de mudar de casa. Ele mora no estado de Nova York, e ele mora no norte do estado de Nova York. Ele morou numa casa durante quase 20 anos,
E essa casa, muitas das casas nos Estados Unidos, quase todas, elas são feitas de madeira. E uma das grandes preocupações de casas nos Estados Unidos são cupins. No Brasil não é tanto preocupação, apesar de ter cupins aqui, mas a maioria das casas são feitas de alvenaria. Mas nos Estados Unidos as casas realmente são feitas de madeira com drywall em volta, mas a base da casa é feita de madeira, então cupim realmente é um problema. E muita da casa dele foi corroída por cupim, então ele teve que gastar muito dinheiro e ele falou assim, ficou chateado, e ele encontrou essa casa moderna, que era feita de madeira ecológica, madeira feita de plástico, não era madeira feita de árvores. E ele ficou apaixonado por essa casa, ele ficou olhando nessa casa. Finalmente, ele convenceu a minha irmã de gastar o dinheiro, compraram a casa e essa semana mudaram para a casa e estavam felizes da vida até essa semana, quando encontraram centenas de ouriços que moram debaixo da casa dele. E esses ouriços, aqui nós brasileiros, nós não conhecemos muito sobre ouriços. E os ouriços que nós temos aqui no Brasil são diferentes dos ouriços que tem lá nos Estados Unidos. Os ouriços no Brasil são um pouquinho mais agressivos, são maiores e são mais como porco-espinhos aqui no Brasil. Mas os ouriços americanos são bonitinhos, são legaisinhos. Muitas pessoas têm os ouriços até como bichinhos de estimação. Você pode comprar e guardar o ouriço em casa, numa caixinha. Aqui é ilegal fazer isso, mas lá nos Estados Unidos eles fazem isso. E esses ouriços, eles têm centenas. E esses ouriços estão debaixo da casa. Sabe o que eles fazem? Eles comem aquela madeira de plástico. Então meu genro, ele estava todo feliz que ele entrou numa casa que assim era prova de cupim. Mas uma coisa interessante, ouriço ama roer e comer aquelas toras de plástico. Então ele está assim, o que eu faço? Está tentando procurar como é que eu acabo com os ouriços que estão debaixo da minha casa. Hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito do ouriço. Eu quero falar com vocês sobre, olha, tem uma foto de um ouriço aqui, um ouriço americano. Olha só como é bonitinho. Esse aqui é o ouriço. Diferente do ouriço brasileiro, que quando o seu cachorro fica perto do ouriço, você vê todas aquelas. Esse ouriço não é assim. Esse ouriço é bonitinho, não faz mal a ninguém. O ouriço, ele é assim. Mantém essa foto desse ouriço. O conceito do ouriço que eu quero mostrar para vocês é um conceito que teve um filósofo grego chamado Arquiocos. Bota lá a frase dele, que diz o seguinte: uma raposa conhece muitas coisas, mas o ouriço conhece uma grande coisa. Raposas conhecem muitas coisas. Ele escreveu isso aqui 680 antes de Cristo. Isso aqui é uma frase muito antiga. 680 antes de Cristo ele escreveu essa frase. E o que é super interessante, raposas, elas são imprevisíveis. As raposas são relativamente inteligentes e elas reagem a um monte de circunstâncias de maneiras imprevisíveis. Você pode ter uma situação, às vezes a raposa vai correr, às vezes ela vai pular, às vezes vai morder, às vezes vai arranhar, às vezes vai ficar assustada, às vezes ela vai atacar, às vezes vai rosnar, às vezes ela vai fugir, ela vai fazer um monte de reações diferentes. E na realidade uma raposa, porque por ela ter um monte de ferramentas diferentes na vida dela, até a raposa ela mesma não sabe como ela vai reagir diante de um estímulo. Ela vai esperar o estímulo, ela vai analisar, talvez intuitivamente, e depois ela vai reagir àquele estímulo. Agora o ouriço não. O ouriço é totalmente diferente. O ouriço só faz uma coisa: o ouriço se enrola. O ouriço se enrola. E na realidade, o ouriço, ele é o melhor enrolador do mundo. Não tem ninguém que enrola melhor do que o ouriço. Ele não corre, ele não foge, ele é dócil,
ele não pula, ele não faz nada, ele não consegue fazer nada, mas de um enrolador, ele é o melhor enrolador do mundo. E se você chegar até um ouriço, ele vai enrolar. Se você ameaçar ele, vai enrolar. Qualquer coisa que você fizer, ele vai enrolar. Qualquer ameaça, qualquer estímulo, ele enrola. Qualquer coisa ele enrola. E ele é altamente protegido. Ele sempre faz a mesma coisa. A raposa não, ela faz tudo quanto é coisa. E existe um grande poder que vem naquilo, porque o ouriço sempre reage da mesma coisa, da mesma forma. Hoje nós vamos aplicar o conceito do ouriço às nossas empresas. Hoje nós vamos aplicar esse conceito às nossas empresas. A raposa, ela faz muitas coisas. A raposa consegue fazer muitas coisas, mas o ouriço conhece uma grande coisa. Uma grande coisa. Imagina se as nossas empresas pudessem achar o que nós pudéssemos fazer melhor do que qualquer outra empresa do mundo. Imagina. Difícil, mas imagina. O ouriço encontrou o que ele pode fazer melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele pode se enrolar. Mas imagina se a nossa empresa pudesse encontrar uma coisa que pudesse fazer melhor do que qualquer outra empresa do mundo. Difícil, mas imagina. Agora, imagina que a gente pudesse fazer isso e gostar de fazer isso ao mesmo tempo. Imagina se a gente pudesse fazer alguma coisa melhor do que qualquer outra empresa do mundo. E imagina se a gente pudesse amar fazer isso também. Seria bom. Agora, imagina se a gente pudesse fazer uma coisa melhor do que qualquer outra pessoa, outra empresa do mundo. Imagina se a gente pudesse amar fazer isso. Puxa, que legal, vou acordar hoje e eu vou fazer isso. E imagina se ao mesmo tempo a gente pudesse ganhar dinheiro fazendo isso. Puxa, beleza, né? Bota o gráfico aí do conceito do ouriço para mim. Esse é o conceito do ouriço. E nós vamos falar sobre isso hoje. Imagina se você pudesse colocar sua empresa na interseção dessas três coisas. Talento, você encontrar o que você faz melhor do que qualquer outra empresa. Paixão, encontrar o que você ama fazer. E renda, encontrar a máquina que gera renda e você colocar a sua empresa bem no meio desses três círculos e você viver concentrado ali dentro e colocar a sua empresa focada exatamente nessas três coisas, seria incrível. Então hoje eu quero falar com vocês sobre essas três áreas e de repente estimular seu pensamento. Hoje eu sei que de repente a gente não vai poder transformar todas as nossas empresas, mas de repente em uma coisa ou outra que eu falar, eu vou estimular uma ideia. E se daqui você sair hoje com uma ideia esticada, soltar uma ideia na sua mente, eu acho que valeu os seus 45 minutos, né? Então, primeira coisa, eu quero falar com vocês sobre paixão. Eu quero falar sobre paixão na sua vida. Agora, existe uma enorme diferença entre uma empresa que está apaixonada pelo que faz e uma empresa que não está nem aí pelo que faz. E você vê isso claramente. Quando você entra em uma empresa que não está nem aí e solta um papel, você vê isso claramente. A Legacy é uma das empresas que eu tenho. Nós crescemos muito rápido e por causa disso nós passamos por um momento onde nós contratamos mal. Nós chegamos a contratar mal. E por causa disso, a gente tinha alguns funcionários que não estavam nem aí. E a gente teve que pagar um alto custo para consertar isso, e nós consertamos hoje.
Hoje a gente está feliz com a nossa cultura. Mas a gente tinha nós entramos por alguns meses em uma cultura de não estava nem aí. Pessoas estavam sendo atendidas mal e estava horrível. Quando você entra em uma empresa assim, é terrível. Você pode até acabar mantendo a clientela por causa de outros fatores, mas é terrível. É terrível entrar, sentir que você está sendo tratado de uma forma medíocre. Uma empresa apaixonada, aquela paixão vem do líder, tá? Aquilo desce do líder principal. Se você não carrega uma paixão pelo que você faz, você não consegue contratar essa paixão na vida dos outros. Você não consegue pagar alguém para ter uma paixão por você. Você não vai conseguir fazer isso. Você não consegue. E eu já vi muitas vezes, pastores que perderam paixão pela igreja, tentarem contratar pastores abaixo deles, apaixonados, e não funciona. Eles ficam apaixonados por alguns meses, mas não conseguem. Eu já vi empresários que perderam a paixão e tentam pagar por paixão e não funciona. Se você não tiver paixão, você não vai conseguir. Agora, qual é a minha paixão? A minha paixão é educação. Tudo que eu faço tem a ver com educação. Minha paixão a primeira coisa que eu faço, a principal coisa que eu faço, eu sou pastor. E igreja tem a ver com educação, tem a ver com ensinar a verdade. Jesus falou assim, a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Então nós ensinamos a verdade. Mas além de igreja, eu tenho, a segunda coisa que iniciei foi uma editora que tem a ver com educação. Imprimimos livros e transmitimos informação de um autor para um leitor. Então, tem a ver com educação. Depois disso, eu escrevi livros que têm a ver com educação também. É transmitir conhecimento meu para outras pessoas. Educação. E depois disso, iniciei uma escola que virou 8 escolas agora, em uma franquia de escolas. E depois disso, iniciei material didático. Tudo o que eu faço tem a ver com educação, porque eu tenho uma paixão por educação, e todas as pessoas que me conhecem sabem que eu carrego essa paixão por educação, e quando eu estou falando com as equipes, eu estou apaixonado por educação, e essa paixão desce e afeta as outras pessoas. Mas, às vezes, o líder, ele perde, assim, o fio da paixão. Ele perde o fio da paixão. Uma coisa interessante, eu trouxe alguns exemplares desse livro. Esse livro é um livro chamado Reposicione-se, do T.D. Jakes. E esse livro, parte do que está nesse livro, conta uma história sobre o início do ministério de T.D. Jakes. Ele iniciou sendo pastor no estado de West Virginia, e ele recebeu uma igreja de 10 pessoas. Aí ele tentou crescer a igreja e não teve muito sucesso. Aí ele foi para um outro lugar, e ele tentou crescer a igreja, e ele, durante 11 anos, a maior igreja que ele conseguiu crescer foi de 300 pessoas. E ele perdeu a paixão por isso. Ele teve que se reposicionar para voltar à paixão na vida dele. Ele se mudou para Dallas, iniciou Potter's House, e vocês conhecem a história. Agora ele tem um incrível movimento, uma mega igreja lá, e além de uma mega igreja, uma empresa de filmes, uma editora, ele tem um monte de coisas, e ele é um dos grandes influenciadores do mundo, com certeza dos Estados Unidos, um dos maiores influenciadores cristãos dos Estados Unidos, por causa disso. Mas ele teve que ter a coragem de identificar onde eu estou, eu perdi minha paixão, e ele teve que se reposicionar. Às vezes nós estamos
simplesmente passando pelos processos da vida. Se você está assim, você nunca vai ser uma grande empresa. Às vezes a gente tem que dar um choque na nossa vida e nos reposicionar. Na Ilan, na nossa igreja, eu estava num momento sem paixão. Eu me encontrei, depois de trabalhar 15 anos, fiel, 15 anos, eu encontrei que eu me vi sem paixão. E eu não gostei, eu vi que não estava dando certo, e eu percebi que eu não estava conseguindo. Eu tinha paixão, mas estava lá no fundo. E eu não estava conseguindo transmitir a minha paixão para os outros, porque não estava borbulhando mais, como estava no início. Aquela história, não, esse vai ser o ano, aquilo não colava mais, aquilo não dava mais certo. Então, eu precisava me reposicionar. Então, eu estudei, eu procurei, e tentei iniciar alguns outros campos, não deu super certo. Iniciei em Niterói, não deu super certo, iniciei algumas outras coisas, mas aí, o que eu fiz? Eu fiz um rebranding da Ilan, principalmente na minha mente. Mudei o nome de Igreja Luz das Nações para Ilan Church. Fiz assim uma mudança no nosso estilo, peguei o culto, diminuí para 1h30, foi difícil pra caramba. Pessoas pensaram assim que eu não era espiritual por tirar 30 minutos do culto. Eu forcei todos os pastores a pregarem a mesma coisa. Pessoas pensaram que eu era Satanás por fazer isso, e um monte de coisas, mas eu fiz um rebranding e perdi pessoas por causa disso. Fiz um rebranding e com isso a gente abriu o Dream Center, que a gente fez um foco em ajudar pessoas. A gente abriu o nosso campus em Campo Grande com esse rebranding, e com isso a gente foi de 350 pessoas agora para 3.500 pessoas em 5 anos, e foi incrível o que aconteceu, porque consegui reengajar a paixão na minha vida e consegui passar essa paixão para outras pessoas. Apesar de algumas pessoas não gostarem inicialmente, consegui passar essa paixão para outras pessoas. Então, muito importante você capturar a paixão na tua vida. E se você perder essa paixão, procure um jeito de você reposicionar a tua vida. Procure um jeito de você fazer alguma coisa para capturar de volta. Ou então se aposente, tá? Porque se você não conseguisse capturar isso de volta, você vai tic, você nunca vai ser uma grande empresa. Você nunca vai ser uma empresa de significância. Então, segunda coisa, você tem que ter a capacidade de passar isso para outras pessoas, porque você nunca vai ser uma grande empresa se você não conseguir transmitir a sua paixão para outros. Você nunca vai ser uma grande empresa também. E a terceira coisa, você precisa manter os outros apaixonados, precisa manter eles apaixonados, e isso é muito importante, porque se você pegar alguém apaixonado e você permitir que eles percam a paixão, você não consegue reposicionar eles, porque a reposição deles significa perder eles. Entendeu? Você não consegue reposicionar eles porque você já está posicionado, e você não consegue reposicionar a tua empresa inteira por causa deles. Então, muito cuidado. Eu conversei com alguns líderes em uma das nossas organizações, e eu conversei com eles sobre a possibilidade de promoção na vida deles. E eu falei, puxa, vocês já pensaram em ser promovidos para essa área? E esses líderes falam assim, puxa, sim, era o que nós mais queríamos, mas hoje nós não queremos mais. Isso quebrou meu coração, porque eu percebi que voltar à paixão que eles tinham vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E o que aconteceu para
desmotivar eles, a gente pode ser muitas coisas, mas o que é necessário para reengajar eles, eu não sei se vai conseguir acontecer. Então, quando você consegue gerar paixão na sua equipe, muito cuidado para não perder isso, porque no momento que você perde, é muito difícil reengajar essa paixão. Então, primeiro círculo é paixão. Você tem que ter na sua vida, e se você não tem, você acha um jeito de se reposicionar para agarrar isso. O segundo círculo que a gente vê aí é o círculo da nossa competência, né? O círculo do nosso talento ou da nossa competência. O que é que eu faço melhor do que todos os outros? O que é que você consegue fazer melhor do que todos os outros? Agora, quando eu li isso, quando eu pensei, puxa, você está pedindo um negócio impossível, né? O que é, para eu acreditar nisso, ou eu sou assim super orgulhoso, não, eu sou melhor, ou então você está pedindo um negócio impossível, né? Porque são pouquíssimas as pessoas que são o melhor do mundo, certo? Não, errado. Não é certo. A realidade é que se você analisar bem, e se você restringir e olhar, você pode encontrar algo que você é o melhor. Vou te mostrar uma foto de algo aqui. Isso, olha aqui. Isso aqui é um esporte. É um esporte que eu não conhecia até hoje. Esse esporte é jogar o atum, é o nome do esporte, tá? Esse esporte não está na ESPN, e esse atum é um atum de 10 quilos, e basicamente ver a distância que você consegue jogar o atum. É um esporte bem simples, né? Tem mais ou menos 40 pessoas que praticam esse esporte. E assim, ali é o público total que assiste o esporte. Se você quiser ser o melhor do mundo, da divisão feminina juvenil, só tem 2 pessoas que praticam, é só ganhar de uma pessoa, que você é o campeão mundial feminino infantil, tá? Então, se você conseguir analisar bem uma área, se você conseguir restringir bem algo, você consegue ser o melhor do mundo, sim. Agora, o problema é se alguém vai querer comprar aquilo, né? Isso é o problema. Mas se você analisar, por exemplo, eu tinha um papagaio, a gente chamava ele de Wellington. Ele era um papagaio. Alguém aqui já teve um papagaio? Papagaio normalmente só gosta de uma pessoa. E esse papagaio me odiava. Ele se botava meu dedo perto dele, ele me mordia e depois ria. E pessoas pensam que o papagaio não sabe o que está falando. Esse papagaio sabia. Ele sabia o que estava falando, e quando ele ria, ele sabia que estava rindo. E ele mordia e depois de me morder, eu queria cozinhar ele, comer ele com batata frita. Mas a minha filha, ele fazia o que ela quisesse. Só tinha uma pessoa no mundo que conseguia treinar esse papagaio. A minha filha, Júlia, ela conseguia treinar esse papagaio. Ela era o melhor treinador do papagaio Wellington do mundo. Mas, de novo, ela era o melhor do mundo nisso, mas de que benefício isso era para o mundo? Então, sim, você consegue ser o melhor do mundo em algo. A sua empresa consegue ser o melhor do mundo em algo. É só você encontrar algo. Mas a grande chave é encontrar algo que vai ser interessante para os outros. Isso é a enorme chave. Então hoje eu quero começar falando aqui com vocês sobre a importância do nicho. Quando eu comecei a Legacy, a escola, eu quis entender o conceito de nicho. Eu comecei a escola e
muito difícil, tem muitas escolas, o mercado escolar é altamente competitivo, só aqui no Recreio tem tantas escolas e você vê, se você fala assim, nossa escola vai ser R$ 800, vai ser uma outra escola vai botar um outdoor falando assim, nossa vai ser 790. Aí outra vai botar assim, nossa escola vai ser 750. Aí outra escola. Então é altamente competitivo e eu entendi que a gente poderia entrar no mercado sendo a escola mais barata, mas isso ia ser muito difícil. Entendi também que outras escolas entram falando assim, puxa, a nossa escola colocou essas pessoas, passaram o vestibular em primeiro, segundo, terceiro lugar. Só que eu entendi, puxa, a nossa escola é nova, como é que eu vou entrar no mercado falando isso? Não tinha como. Então, eu tive que encontrar uma maneira em que nós fôssemos o melhor do mundo dentro de um nicho. O que é que nós podemos ser o melhor do mundo em uma área que não está sendo representada? Então nós decidimos ser uma escola intercultural. Toda escola é bilíngue, mas nós decidimos ser uma escola intercultural cristã. E esses dois nichos conseguiram capturar uma área do mercado que me surpreendeu, e eu acho que surpreendeu muitas outras escolas até, e eu queria assim, usar isso como um exemplo um pouquinho. Intercultural é uma palavra que atrai, intercultural é algo que é interessante para as pessoas, e cristão é um outro nicho. Na ILAM, a gente decidiu ter nicho também. Então, na ILAM, quando nós fizemos o nosso rebranding da ILAM, nós decidimos ter uma igreja que não era simplesmente igual a qualquer outra igreja. Nós decidimos ter uma igreja que fosse uma igreja com cultos de 1h30, enquanto muitas outras igrejas tinham cultos de 3 horas. Nossos cultos iam ser menores. Nós decidimos ter cultos que eram muito objetivos, sem nenhum segundo de nada acontecendo, muitos objetivos. Nós decidimos ter um louvor que fosse muito para cima, não um louvor introspectivo, apesar de eu achar isso bom, mas não era o nosso estilo, mas um louvor muito alegre, um louvor que era extrovertido. Era o nosso estilo, e nós mantivemos isso, e isso acabou sendo o nosso nicho, e isso trouxe o nosso nicho. Então, quero dar a vocês 3 dicas para escolha de um nicho para o seu negócio. Primeira dica para a escolha do nicho: o seu nicho tem que ser uma área que você domina. E não só uma área que você domina, mas tem que ser uma área que outros acreditam que você domina. Porque se você escolher uma área que outras pessoas não acreditam que você domina, você não vai conseguir pegar a aderência das outras pessoas no seu nicho. Então tem que ser uma área que você domina. Segunda dica: você dentro do seu nicho, por nichos serem pequenos, se você não tomar cuidado, você vai ter o nicho de jogar o atum e não vai ter interesse para as outras pessoas, ou o nicho vai ser o treinamento do papagaio Wellington, não vai ter interesse. Então o seu nicho pode ser específico, mas o seu nicho tem que ter ganchos que capturam outras pessoas. É como se você tivesse algo pequeno, mas quando você gira, tem um monte de ganchos que vai puxando outras pessoas. Por exemplo, o nicho cristão. Ele pode ser pequeno, mas ele atrai, ele tem um monte de ganchos. Ou o nicho intercultural. Ele pode ser pequeno,
mas ele tem um monte de ganchos que vão puxando pessoas. O nicho da nossa igreja, nós falamos da nossa igreja que nosso objetivo é ajudar você a alcançar 100% do seu potencial. A gente fala isso praticamente todo culto. O nicho é pequeno, mas tem um monte de ganchos que vão puxando pessoas e chamando a atenção das pessoas. Então o seu nicho tem que ter esses ganchos. Terceira dica para o seu nicho: você tem que ter uma visão cristalina. Você tem que poder comunicar o seu nicho claramente e facilmente. Na Legacy, o nosso nicho é uma escola intercultural cristã. Aí você fala isso, todo mundo entendeu? Ou eles falam assim, não, eu não quero isso, ou eles falam assim, puxa, interessante, eu quero. Então, você tem que poder comunicar o seu nicho claramente. Na ILAN, a gente fala assim, nós queremos ajudar você a atingir 100% do seu potencial. A gente tenta clarificar o nicho rapidamente em uma frase. Se você conseguir clarificar o seu nicho rapidamente, você consegue comunicar e rapidamente pessoas decidem é para mim ou não é para mim. Então você vai capturar pessoas ou eliminar pessoas do seu foco. Então muito importante o nicho. Isso vai ajudar você a identificar a sua competência. Terceira coisa, nada disso importa se aquilo não vai gerar sustentabilidade para a sua empresa, se você não gera a sua máquina financeira. Se você encontrar alguma coisa que você ama fazer, se você encontrar alguma coisa que você é o melhor do mundo, puxa, eu amo jogar atum, e eu sou muito bom, eu sou o melhor jogador do atum, mas como é que eu vou fazer dinheiro jogando atum? Aquilo não vai produzir nada na sua vida. No mínimo vai ser, no máximo vai ser um hobby para a sua vida que não vai produzir nada porque não é sustentável. Então, como é que você pega do seu nicho, ou como é que você pega do seu talento e faz disso algo sustentável? Isso aí é o grande pulo do gato. Então, dicas para fazer a máquina financeira girar, Primeira coisa, você tem que ter um price point. Você tem que pensar sobre o valor daquilo que você está vendendo, do serviço ou do que você vende, ou do serviço ou do que você está vendendo. Agora, só uma dica, normalmente pessoas pensam, quanto mais barato eu vender, mais pessoas vão comprar. Só que eu não acho que isso é verdade. Eu acho que se você vender muito barato, você acaba assustando pessoas e pessoas pensam que é ruim. Então, eu tenho um exemplo muito bom sobre isso. A primeira escola que eu iniciei foi a Rio International School. E eu tinha pouca experiência. E lá na diretoria, a gente estava com dificuldade de conseguir alunos, isso aqui no ano 2000, 2001. Então, a gente botou o preço lá e a gente tinha 60, 70 alunos naquela época. E estávamos com muita dificuldade em renovar os alunos. A gente tinha um nicho muito específico, todas as nossas aulas eram inteiramente em inglês. E nossos alunos eram exclusivamente alunos expatriatas. A gente não tinha nenhum aluno brasileiro. A gente optou por não ter alunos brasileiros, então nosso nicho era super apertado. E os nossos alunos ou eram filhos de missionários, ou então eram filhos do presidente da Shell, do presidente da Esso, do presidente da Nokia. Então, a gente tinha esses dois perfis. Então, e aí eu pensei, puxa, a gente tem que abaixar o nosso valor, né? A lei de procura, né? Vou abaixar o valor. E a gente foi abaixando o valor. E não funcionou. Aí, um novo diretor falou assim, não. Vamos triplicar o valor. Eu falei assim, você está maluco. Ele triplicou o valor e de repente duplicou o número de alunos.
Pô, a gente estava feliz da vida. Nunca, de repente tinha muito dinheiro, de repente a gente estava fazendo laboratório, de repente um monte de coisas boas aconteceram. Então, escolher o Price Point é muito importante. Se você escolher mal, você vai estar mal da vida. Então, se você botar muito alto, você vai estar mal. Se você botar muito baixo, você vai estar selado como algo ruim. Então, você tem que tomar muito cuidado com o price point. Segunda coisa, marketing. Você tem que tomar muito cuidado com marketing. Eu tenho um exemplo fantástico sobre isso. A melhor universidade de mídia do mundo, na minha opinião, é a Full Sail University, lá em Orlando, na Flórida, em Wintergreen, na Flórida. O proprietário, um amigo meu, ele iniciou a universidade através de ser uma escola de operação de áudio. E ele não tinha nada. Ele não tinha escritório, não tinha nada. E ele quis iniciar uma escola de operador de áudio. E ele não tinha absolutamente nada. Ele tinha uma mesa de áudio só. Então, o que ele fez? Ele foi e ligou para a revista Rolling Stones Magazine e falou assim: eu quero uma página inteira de anúncio. Ele não tinha um tostão. Eles falaram assim: vai ser $20 mil. Ele falou assim: tá bom. Eles falaram assim: tá bom, pode pagar. Ele falou assim: eu só vou pagar daqui a 3 meses. Eles falaram: não, de jeito nenhum, tem que pagar agora. Ele falou assim: não, eu só vou pagar. E ele conseguiu convencer eles a pagar em 3 meses, que ninguém faz isso. E ele se posicionou como uma enorme, incrível escola. Sem mentir, mas ele se posicionou de um jeito como se fosse assim fantástico. Quando você tira uma foto de você pode assim tirar uma você pode tirar uma foto, você pode tirar uma foto mostrando toda a sua feiura, ou você pode tirar logo. Ou você pode tirar uma foto se representando o melhor possível. Marketing é você se posicionar assim, do melhor, sem mentir, mas falar assim, o melhor que você pode ser. E é isso. E ele fez isso, e hoje, aí ele conseguiu 30 alunos, foi para frente, e foi fantástico. Então, isso é o que é marketing, é você se posicionar o melhor, a melhor cara, melhor que você é, e você ser agressivo sobre isso. Terceira coisa, você é vendas, e eu acho que você pode ser agressivo em vendas. Aqui no Recreio, praticamente todo dia eu almoço fora. Praticamente todo dia eu almoço com alguém da minha equipe. Assim é que eu mantenho o pulso do que está acontecendo. E aí então eu conheço bastante dos restaurantes por aqui. E tinha um restaurante que eu gostava, de carne, aqui no Recreio. E eu ia de vez em quando para esse restaurante de carne. E era um restaurante que tinha um serviço muito bom, era um restaurante que tinha uma carne boa, era um restaurante que eu gostava do dono, era um restaurante que tinha acompanhamento bom, ele tinha assim tinha uma picanha fatiada legal, tinha uma guarnição, mas eu ia falar qual era a guarnição. Tinha um palmito assado legal, tinha uma batata baroa na manteiga, beleza, tudo que eu queria. Mas tinha um nome, eu já fui umas 15 vezes para esse lugar,
E toda vez que eu ia falar para alguém, eu nunca consegui lembrar do nome. E até hoje eu não sei do nome. E não só isso, toda vez que eu ia, não tinha ninguém lá. Porque mais ninguém lembrava do nome. E o outro dia eu fui lá e estava fechado. Era excelente, o serviço excelente, pessoal excelente, comida excelente, mas eles não eram agressivos na venda. É uma pena, uma pena, uma pena. Lugar bom, tudo bom, mas eles não se vendiam, tá? Então, se você não for agressivo em se vender, você não vai decolar. Você precisa ser agressivo. Não é o suficiente ter um serviço bom. Você precisa ser agressivo em se vender. Ok? Espero que ajudou. Por ser pastor, quero orar por suas empresas. Posso? E aí nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas, se você preparou. Então feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada empresário aqui nesse lugar. Te agradeço, Senhor, pela sua bênção, Senhor, sobre nossas empresas, Pai. Peço, Senhor, que nesses próximos 12 meses, que o Senhor abra o horizonte sobre as nossas empresas, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente nas nossas mentes, como os empresários, os líderes, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor estique nosso pensamento, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Senhor, guarde nosso coração, Senhor, que a gente possa tomar decisões éticas, corretas, Senhor, mas também, Senhor, decisões corajosas, Pai, de avançar, Senhor, que a gente possa ver a nossa empresa como sendo primeiramente sua, Pai, mas também, Senhor, que a gente possa ser bons mordomos, Senhor, daquilo que o Senhor colocou em nossa mão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal. Alguém aí, alguma pergunta hoje? Tem alguém? Sim. Espera o microfone aí, só para... Obrigada. Quando você diz ser agressivo nas vendas, tem algum exemplo, algum caminho para a gente ter uma ideia se o que está sendo feito talvez seja uma coisa que já está, né, caindo no costume, ou tem alguma... Fala de novo quando eu falo o quê? Quando você diz ser agressivo nas vendas, a gente tem várias, né, estratégias para vender, né? A gente tem, né, vai desde dizer que só tem aquele, ou só Sim. pode, enfim. Tem alguma coisa nova que você pode esticar mais esse assunto? Porque eu acho que a venda é muito importante. Perfeito. A venda é muito importante e a venda tem muito a ver com o segmento em que você está. Então, eu não sei, todo mundo está em segmentos diferentes, então a maneira que você usa, o segmento que você está, varia muito. Eu só vou falar o seguinte, seja o mais agressivo que você pode, dentro dos limites da ética e dentro dos limites da lei. Na igreja, do terceiro segmento, a gente fala assim, que a gente vai ganhar pessoas e nós vamos fazer tudo e qualquer coisa, exceto pecar, para ganhar pessoas. Então, nós somos bem agressivos. Dentro de vendas, na escola, nós investimos muito em mídia social, nós investimos em entregar folhetos, nós investimos e nós somos agressivos. Nós somos agressivos. Eu não vou, eu sou tentado a falar, mas eu não vou falar, porque o nosso líder comercial vai ficar chateado comigo. Mas nós somos bastante agressivos. Então, eu não vou dizer nenhuma técnica, só dizer que se algo não está funcionando, tente outra coisa e fique trocando até encontrar alguma coisa, e eu acho que varie o que você está fazendo. Boa pergunta. Mais alguém? Sim. Está vindo aqui. Boa noite, pastor.
Eu queria saber uma dica de ouro, um conselho de ouro, né? Que o Felipe, empresário hoje, daria ao Felipe que iniciava a primeira empresa alguns anos atrás aí. Uau! O Felipe de hoje, a dica que ele daria ao Felipe de 20 anos atrás seria: seja 100 vezes mais agressivo. O Felipe de 20 anos atrás era medroso, tinha medo de ofender, e isso limitava aquele Felipe, e acabava ele ofendendo também. A gente vai ofender de qualquer jeito. Então, eu acho que pessoas que fazem pouco podem ofender menos, mas têm pouca influência. Então, o conselho é: seja mais agressivo. Então, vocês, obviamente, são bem mais novos do que eu, e eu diria, não ofenda ética. Existe conceitos de ética. Não ofenda o que a Bíblia diz, não ofenda a lei, mas você pode ser agressivo em ir atrás dos objetivos que Deus colocou diante de você. Você pode ser agressivo, eu acho que Deus cobra isso de você. Se você olhar a parábola dos talentos, Deus esperava e recompensava a agressividade diante da tarefa que foi proposta diante deles. E isso é significante. Uma das palestras, a primeira palestra que a gente deu, sobre a característica do líder de sucesso, você vai ver que ele pessoalmente não é agressivo, e eu pessoalmente não sou agressivo, mas o líder de sucesso, diante da tarefa, diante do chamado, ou diante do trabalho dele, da missão, eles eram extremamente agressivos. Então, eu acho que diante da missão, do que é a sua missão, você pode ser pessoalmente humilde, mas corporativamente agressivo diante do que você vai atingir, em atingir o que Deus chamou a sua empresa, vocês para atingirem. Ok? Mais alguém? Sim. Boa noite a todos. Pastor, a minha empresa é uma empresa que atende cliente classe A, B e C. Tá? Eu, com essa pandemia, eu comecei a observar que eu queria ter uns 2 nichos aí, para poder investir tanto nos produtos que eu vendo... Quais dois? A e B? Não, eu queria investir somente na A e na C. Não B? Não B. Tá. Com isso, eu estava pensando em abrir uma segunda empresa para poder qualificar tanto os clientes quanto os produtos que eu trabalho. Tá. Qual seria a sugestão que o senhor me daria nesse momento? Então, você abriria um segundo branch que teria uma outra linha de produtos para os clientes C, e você teria menos clientes, mas com a maior lucratividade para Justamente. Os clientes A. É isso? É isso aí. Então, eu acho que é uma boa estratégia. É uma boa estratégia, e você não se preocuparia com aquela intermediária que consome mais tempo, e você tem menos lucratividade e investe mais tempo com aquele segmento. Eu acho que é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Eu acho que é bom. Uhum. E você pode delegar para pessoas menos treinadas aquele segmento C, e você cuidar dos clientes VIP. Eu acho que é uma boa sugestão. Correto. Obrigado. Hein? Mais alguém? Ok.
Maravilha, sim? Deixa eu te perguntar, o que você acha melhor? Contratar para crescer ou crescer para contratar e contratar depois? É a grande pergunta. E eu acho que você, em tudo na vida, cresce como subir escada e não como subir rampa. Então, crescimento na vida, de tudo, ele não cresce niveladamente, ele cresce com grandes obstáculos. Você vence uma coisa, você cresce. Até crescimento de filhos, né? Você vê, puxa, e de repente ele teve um crescimento grande, aí, né? Então é assim, grama cresce assim, árvores crescem assim, pessoas crescem assim, empresas crescem assim. Então, de repente tem um crescimento. Então, quando você... então é o momento de trocar de marcha. Então, um bom líder vê e antecipa esse momento de crescimento e ele se lança e contrata na expectativa disso. Ele consegue analisar certas coisas. Na Legacy, nós identificamos antecipadamente que todas as escolas iriam fechar para a pandemia. Enquanto muitas pessoas falavam assim, não vai fechar 2 semanas, eu falei assim, não, vai fechar até agosto. Acabei estando errado, que ia fechar muito mais tempo, mas eu pensei que ia fechar de março até agosto. O pessoal falou assim, você está maluco? Então a gente decidiu não considerar isso férias, e nós contratamos profissionais da área de filmagem, na área de rede, né, e nós montamos isso tudo antecipadamente, prevendo isso, e quando a escola fechou, quando foi fechado pelo governo, já estávamos prontos na frente de todo mundo. Então, um bom empresário consegue ver os sinais e ele contrata prevendo isso. Um mau empresário lê errado, contrata errado e depois ele vai falir. Então, você tem que se você tem medo de arriscar, você deveria ser funcionário e não empresário, né? Então, empresários, eles vivem uma vida onde tem uma certa tolerância a risco. Eles se resguardam no risco, mas eles têm que ter uma certa tolerância para risco. Então, às vezes, sim, você precisa contratar antecipadamente para expandir. É assim? Pergunta ou não? Ok. Mais alguém? Ok, pessoal, muito obrigado. Obrigado. Então, mês que vem, terceira segunda-feira, nós vamos falar sobre o motor volante, ação disciplinada. Acabamos de falar sobre 3 mensagens sobre pensamento disciplinado. Essa foi uma delas. E aí, vamos começar a falar sobre ação disciplinada. Ok, pessoal, obrigado. Deus te abençoe.